Fala, galera! Tá na sequência então, hein, gente? Óptica geométrica, parte de introdução. Até então nós vimos nosso objeto de estudo, né, gente? Vai ser o raio de luz. Esse raio de luz pode ser um ponto objeto ou um ponto imagem. Pode ser proveniente de um ponto objeto ou um ponto imagem, gente. Nós vimos então que existem três pontos objetos, os reais, os virtuais e os impróprios, assim como existem três pontos imagem, o ponto imagem real, o ponto imagem virtual e o ponto imagem impróprio. Mas esses raios de luz, pessoal, se propagam em meios, os tais meios de propagação. Fisicamente, nós definimos somente três meios, tá, pessoal? O meio transparente, que seria aquele meio, pessoal, que a luz se propaga sem sofrer desvio perceptível aos olhos. Então a luz passa por esse meio, pessoal, e os nossos olhos, lembra que a ideia é sempre relacionar o que acontece com o fenômeno com a distância dos nossos olhos, do observador até o fenômeno? Então, em meios que a luz passa sem sofrer desvio, nós dizemos ser o meio transparente. E quais são esses meios, gente? O ar puro, lógico, né, pessoal? Sem neblina, o ar puro, pequenas porções de água, vidro hialino, que é aquele vidro mais fininho que nós temos, um vidro quase totalmente transparente, e também temos o papel celofane e entre outros. O que eu quero grifar para vocês de meio transparente é essas pequenas porções, pessoal. Quando a gente for estudar meios de propagação, é muito importante saber a quantidade, a porção que nós temos do meio. Olha qual é o exemplo que eu quero citar. Quando a gente imagina pequenas porções de água, lógico, pura e cristalina, nós consideramos a luz passando por ela de maneira retilínea, pessoal. Ela sofre um desvio, sim, mas é tão pequeno que é quase imperceptível aos nossos olhos. Então nós dizemos que nessa situação é um meio transparente. Mas imagine agora você imerso em uma piscina, pessoal, uma piscina olímpica cheia de água. Nessa situação, a porção dessa piscina vai deixar o meio sofrendo a luz ao atravessar, né? Desvio que você vai perceber. É perceptível a olho nu. Então, para grandes porções, nós temos que tomar cuidado, gente. A água em grandes porções não é um meio transparente, e sim um meio translúcido. E qual é a diferença entre o meio transparente para o meio translúcido? O meio translúcido é aquele que acontece a propagação da luz por ele, porém o desvio sofrido por ele, gente, é perceptível. É o que acontece quando nós submergimos em uma piscina. Você não vê meio tudo distorcido, pessoal, porque aquelas grandes porções faz com que a luz sofra desvio perceptível a olho nu. Assim definimos o meio como translúcido. Exemplo, a tal da neblina, né, gente? O vidro jateado, que é aquele vidro que tem em box, né? O vidro que tem box de banheiro, você consegue visualizar a pessoa do outro lado, mas sem nitidez, vê tudo meio distorcido. O papel de seda e entre outros, tá, pessoal? Então, muita atenção para a diferenciação entre meio transparente e translúcido. O meio translúcido é aquele que a luz se propaga, sofrendo desvio perceptível a olho nu. Já o meio transparente é o meio que a luz se propaga, sofrendo desvio, mas não perceptível a olho nu. E o terceiro e último meio, pessoal, é o meio opaco. É aquele meio com que a luz não consegue passar por ele, não consegue se propagar por ele. Demos um exemplo aqui, pessoal, concreto, madeira em grandes porções, tá? Lajota, quadro negro, o meu corpo, a grande porção, e bota porção nisso, né, gente? A grande porção de carne do meu corpo, muito cuidado. Com pequenas porções, carne pode ser um meio translúcido, pessoal. Aqueles pedacinhos de carne que nós tiramos do fígado ou do rim para fazer biópsia é um meio translúcido. Você pega a carne, mas é um pedacinho muito pequeno. Então, toda vez que for classificar um meio, é muito importante saber a porção desse meio que você está trabalhando. Bem, e essa luz, além de se propagar por alguns meios, ela sai de algum lugar. Esse lugar que emite luz nós chamamos, lógico,
fontes de luz, pessoal. E nós vamos classificar nessa aula de duas maneiras diferentes a luz. Primeira classificação é quanto às dimensões dessa fonte, quanto ao tamanho dessa fonte de luz, pessoal. O tamanho dessa fonte de luz. Essa fonte de luz, assim como nós fizemos na aula anterior, vão ter dois raios emitidos por ela, pessoal, que são de suma importância. Quais são os raios? Assim como eu falei na aula anterior, são os raios que tangenciam, que passam lambendo ali os bordos do objeto. Então vamos emitir a luz, né, através dessa fonte. Temos um objeto aqui, pessoal, uma bolinha, o meu autorretrato, e uma tela. A tela física é comum chamar de anteparo, gente. Então nós vamos emitir luz a partir dessa fonte e dois raios são de suma importância. Quais? Aqueles que tangenciam os bordos do objeto, pessoal, ó. Passa lambendo o bordo superior e lambendo o bordo inferior. Gente, tem que passar bem lambendo aqui, tá? É que o quadro é branco aqui, de vez em quando dá um mal de Alzheimer, tá? Não é Parkinson não, porque eu lembro que quer uma reta, mas não sei fazer. Então aqui, pessoal, a ideia é essa. Olha o que vai gerar ali, gente. Vai gerar naquela tela uma região aqui, ó, ausente de luz. Essa região compreendida entre esses dois raios aqui. Essa região é uma região ausente de luz. E toda região ausente de luz nós chamamos de sombra. Essa região aqui, então, é a região que tem sombra. Quais são as contas envolvidas nesse assunto? Reparem que a ideia de óptica geométrica é sempre relacionar geometria. Nós podemos ter aqui, pessoal, 4 variáveis. Quais? A altura, o tamanho do objeto, tá? O tamanho do objeto, que eu vou representar com a letra O. Lógico, também podemos ter o tamanho da imagem, pessoal. O tamanho da sombra, nesse caso aqui, ó. O tamanho da sombra, que nós vamos representar com a letra I, tá? O tamanho dessa sombra, a altura dela, a letra I. A posição que o objeto está da fonte, e a esta posição é comum nós usarmos, pessoal, o prefixo das grandezas físicas como a letra inicial em inglês. A posição do objeto até a fonte, em inglês, position, então nós vamos representar aqui com a letra P. Pode ser usada outra letra, sem problema nenhum, tá, gente? Mas é comum usar P, posição do objeto em relação à fonte. Repararam que nós fechamos um triângulo aqui, pessoal, que relaciona a altura do objeto com posição do objeto à fonte? Nós vamos fazer uma semelhança entre outro triângulo, que relaciona a posição da fonte com a posição de quem, pessoal? Da sombra. Se é posição também, a gente também tem que usar P. Mas para distinguir objeto e a nossa imagem, no caso a sombra projetada, é comum usar pelinha. Lembra disso, né, gente? Nós usamos o P, o pelinha, em espelho plano, em espelho esférico, em lente esférica. Então, olhem os dois triângulos, pessoal. O primeiro triângulo relaciona fonte, objeto, o triângulo pequenininho. Já o triângulo grandão relaciona fonte, onde está a projeção da sombra e o tamanho dessa sombra, a imagem. Sendo assim, a gente sempre vai usar uma regrinha de 3, pessoal, com semelhança de triângulos. Nós podemos dizer que a altura dessa imagem, ó, a altura da imagem e, no caso, a sombra, está para a altura do objeto, no caso, o tamanho do objeto. Assim como a distância, a posição da imagem até a fonte, ou pelinha,
está para distância do objeto até a fonte P. Cuidado, hein, gente? Reparem que aqui não tem o sinal de menos do P' como vai aparecer em espelhos esféricos e lentes esféricas, tá? É só I sobre O igual a P' sobre P. Se acaso quiserem usar outras letras, sem problema. Mas tem que definir, pessoal, quem é quem. Aqui, posição do objeto em relação à fonte. O P' eu chamei de posição da sombra até a fonte, a distância do anteparo até a fonte. O I, altura da sombra, e o O, altura do objeto. Nada diferente de uma simples regra de 3, galera. Mas e se o tamanho da fonte agora for relevante? O tamanho da fonte for relevante na história. A fonte pontual, também chamada pontiforme, como o próprio nome já diz, né, gente? É uma fonte cujas dimensões, o tamanho é desprezível. Mas se acaso for uma fonte extensa, o tamanho dela é relevante no processo. Vamos lá. Como eu vou fazer o desenho de fonte extensa? Pensa sempre assim, óptica geométrica é muito desenho. Nós vamos fazer uma fonte extensa se comportando como duas pontuais. Uma fonte extensa se comporta como duas pequenininhas, duas pontuais. E essas pontuais sempre vão ser postadas, pessoal, nas extremidades da fonte extensa. Então, uma fonte extensa vai ser como duas pequenininhas, cada uma em sua extremidade. E cada uma dessas pequenininhas vai lançar dois raios que tangenciam os bordos do objeto, como foi no nosso desenho anterior. Vamos dar sequência? Olha como. Essa pequenininha vai ter um raio que tangencia o bordo superior do objeto e outro raio que tangencia o bordo inferior do objeto. A fonte pequenininha embaixo vai fazer o mesmo procedimento. Vai ter um raio de luz que tangencia o bordo inferior e outro raio de luz que tangencia o bordo superior, gente. Olha o que gera na tela. O que gera no anteparo, pessoal? Vai gerar algo um pouquinho diferente. A região compreendida entre esses dois raios aqui é uma região que tem ausência total de luz. A ausência total de luz nós chamamos de sombra. Já a região que compreende os outros dois raios de luz, gente, ó, essa região aqui que eu estou fazendo tracejado, ó, compreende esses dois raios, tá vendo? Ó, esses dois raios aqui, é uma região que tem parcialidade da luz. Eu vou colocar assim, ó, para ficar mais claro aí. Esse círculo aqui, que tem uma parcialidade da luz, gera uma região que nós chamamos de penumbra. Então essa é a diferença crucial. Uma fonte extensa é aquela que, além de sombra, gera penumbra. Já uma fonte pontual só gera sombra. Então vamos colocar aqui, ó, uma fonte extensa gera tanto sombra quanto penumbra. Tranquilo, pessoal? Essa é a distinção entre as duas dimensões. Mas nós também podemos classificar a luz, pessoal, quanto à energia radiante luminosa por ela emitida. Essa é a segunda classificação. Vamos classificar aqui. Aqui, parte mais teórica, mais tranquila. Então, lembra que o jeito de estudar agora a óptica geométrica é diferente do que nós havíamos visto lá em termologia. Na termologia, na termodinâmica, era muita teoria, gente. Aqui é muito desenho. E quase todos os desenhos a gente sai através de regra de 3, pessoal. Vamos nessa, então? Agora a classificação quanto à energia radiante emitida. A energia
radiante emitida. Uma fonte de luz vai emitir luz, essa energia radiante, pessoal, pode se apresentar de algumas maneiras distintas. Vamos lá. O corpo que emite fonte de luz, que é uma fonte de luz, perdão, que emite luz própria, nós chamamos de corpos luminosos. Luminosos. O pessoal, os professores, alguns que elaboravam a prova mais antigamente, também chamavam de fonte primária. Caiu quase em desuso isso, tá, pessoal? A tal da fonte primária, que nada mais hoje são corpos luminosos. A fonte primária é aquela que emite a luz própria, pessoal. Então imagine uma lâmpada ligada, ou uma vela acesa. Nesse caso, esses dois exemplos são fontes de luz primária. Muita atenção, porque eu falei dos dois, pessoal. Mas você não vai falar do Sol? O Sol constantemente está aceso, não é, pessoal? Mas e uma lâmpada sempre é fonte de luz primária? Não. Uma vela sempre é fonte de luz primária? Não. Tem que deixar claro no enunciado da questão. Uma lâmpada ligada, uma vela acesa. Cuidado não cair em pegadinha, tá? Mas, Marcos, nós conseguimos ver outras fontes de luz que não emitem luz própria. Pessoal, né, aquilo que nos circundam, que você consegue visualizar que não emite luz própria, aqueles que sim refletem a luz de outros corpos. O melhor exemplo é a Lua, né, pessoal? O melhor exemplo é a Lua. Vocês, quando são vistos por outras pessoas, são fontes de luz. Mas são fontes de luz que nós chamávamos antigamente de fonte de luz secundária. Hoje chamamos de corpos iluminados. Corpos iluminados. Então nós somos seres sim iluminados. O que nós chamávamos de fonte secundária. Aquele que não emite luz própria, e sim reflete a luz de outros corpos. Fonte secundária. Bem, pessoal, uma outra subdivisão que aparece de vez em quando, principalmente em específica, é que corpos luminosos ainda podem vir a ser, pessoal, o que nós chamamos de incandescentes, aqueles que emitem luz com emissão de calor, pessoal. É muito comum usar um exemplo chamado ferro a rubro. Vocês sabem o que significa ferro a rubro? São metais, não só o ferro, em altíssimas temperaturas. Eles brilham, pessoal, então emitem luz com emissão de calor. O Sol também é uma fonte primária, um corpo luminoso incandescente. Mas existem aqueles que não emitem calor. São as fontes primárias, os corpos luminosos, luminescentes, pessoal. Luminescente. Mas se for luminescente, pode ainda vir a ser classificado como? Vamos colocar dois aqui, viu, gente? A fosforescente, vamos trocar de cor de canetão, né? Pode vir a ser classificado como fosforescente. Fosforescente, ou ainda as fluorescente. Bem, qual é a diferença dos dois, pessoal? Uma lâmpada fluorescente é aquela que só emite luz na presença de um elemento excitador. É no caso a lâmpada que tem aqui nesse quarto, pessoal. Ela recebe energia do elemento excitador, e quem que é esse elemento excitador nesse exemplo? Energia elétrica. Ela pega esse elemento excitador, transforma a energia elétrica já em energia luminosa.
ela só emite luz na presença do elemento excitador. Tanto que se eu tirar o elemento excitador, corrente elétrica, ela desliga na hora, pessoal. Já fosforescente é aquilo que nós temos em alguns ponteiros do relógio, os interruptores, pessoal, aqueles mais antigos, aquelas estrelinhas que nós colocávamos no teto do quarto, e hoje o que está na moda é aquelas pulseirinhas fosforescentes que tem em formatura, que tem algumas festas aí de casamento, gente. Aquilo, ele absorve energia do elemento excitador para depois emitir energia luminosa. A diferença peculiar é essa. A fluorescente só emite luz na presença do elemento excitador. A fosforescente armazena a energia do elemento excitador para depois emitir luz. Essa é a diferença crucial das duas, tá, pessoal? E nós classificamos então as fontes de luz, pessoal. Na nossa próxima aula a gente começa os princípios e os fenômenos da óptica geométrica. Gente, um forte abraço e até a próxima!